Pode à Você vontade. começou a gravar. Começamos. Meninas, é uma honra estar aqui com vocês, né? Quero agradecer vocês estarem no nossa apresentação, né? É uma alegria recebê-las, né, nesse momento. Meu nome é Carla, eu serei a moderadora do nosso evento aqui essa noite. Só para me apresentar rapidinho, né? Eu sou pesquisadora do IPEM, trabalho na área de radiologia, dosimetria das radiações, nanotecnologia e energia nuclear. Né, e eu estou muito contente em estar aqui com vocês essa noite, né? A gente tem que reconhecer a importância desses espaços dentro da UIM, né, para amplificar vozes, promover mudanças e conversar sobre assuntos que contribuam, né, para a maneira como a gente se comunica. E dizer para vocês que a UIM Brasil, né, em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, lançou, então, esse programa de mentoria, né, o programa Ellen Curry, né, que prevê 4 encontros abertos como esse, né, como a gente está tendo aqui, sempre nas primeiras terças-feiras, né, dos próximos meses. E essa iniciativa é um convite, né, à escuta ativa, à participação de mulheres, na construção de políticas equitativas. Né? E hoje a gente tem a honra de receber a nossa maravilhosa, nossa amiga, né, nossa membra da diretoria, né, da UIM Brasil, né, a Nicéia Barreto, que é especialista em comunicação e coordenadora de comunicação atual, né, da UIM Brasil também, que conduzirá a sua oficina, né, Gênero, Linguagem e Interseccionalidade no Setor Nuclear. Né? E também esse debate ele não só reflete os nossos valores da UIM Brasil, mas também reforça o compromisso coletivo com um setor mais diverso, justo, né, e acolhedor. E aí, no final da palestra da Nicéia, a gente teremos algum período para comentários e perguntas, né? E aí, sem eu me estender muito, né, sem mais delongas, né, a gente deixa o espaço para a Nicéia, né? E, gente, a Nicéia só babando um pouco na nossa palestrante, né? Uma mulher maravilhosa que tem uma trajetória muito inspiradora, né? E ela é uma atuação incansável dentro do setor nuclear, uma briga pela inclusão, né? Então é uma grande honra estar aqui nessa plateia hoje para mim, acredito que para todas nós, né? E deixar, Nicéia, o espaço é todo seu. Obrigada, Carla. Obrigada a todos vocês, né, que estão aqui, pela oportunidade de falar mais uma vez, né? E a honra é minha, né, de ter mais essa porta aberta aqui para a gente falar desse tema que eu prezo muito, né? Que eu sou da nuclear, mas não sou da área de exatas, das áreas duras, sou das áreas moles. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo crespo, grisalho. Essa câmera tá escondendo aqui, acho que não tá dando para ver. Tenho sardas no rosto, tenho o nariz chato, tenho os lábios grossos, o fenótipo de uma pessoa negra, né, a despeito da pele clara. Eu estou usando, vocês não estão vendo minha blusa, né, uma blusa de zebra. E eu vou compartilhar aqui já na minha tela para fazer minha apresentação mais acadêmica, né, e profissional. Para quem não me conhece ainda, né? Algumas pessoas já me conhecem. A tela aqui. Apresentar em tela cheia. Opa, não foi. Bem, então, como a Carla adiantou, né, nós vamos falar hoje de linguagem, de violência de gênero e interseccionalidades. É um tema diferente do que eu estou acostumada a falar, né? Eu falo mais da questão da linguagem, né, escrita, falada e as violências, né, nesse formato de comunicação, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho na questão das interseccionalidades. Eu sou Nicéia Barreto,
Sou mãe da Clarice, essa moça aí de 9 anos, né? Que ela é apaixonada por Harry Potter, é a minha inspiração aí. Eu sou formada na área de letras, né? Também tenho uma pós-graduação em comunicação empresarial, né? Corporativa, uma de gestão de pessoas e trabalho na eletronuclear, né? Onde eu também comecei a atuar dentro do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade. Eu vou soltar aqui um pouquinho, gente, porque senão eu não vejo vocês. No Comitê de Gênero, Raça e Diversidade, né, da empresa, e foi onde eu comecei meu aprendizado, né, nessa área. Eu tô cobrando escanteio e correndo para cabecear aqui, que eu tenho que aprovar as pessoas que estão entrando. Vocês estão vendo a tela ainda, não? Sim, isso é. Tá. Então, eu fui convidada para participar da chapa, né, que concorreu aí à última eleição para a gestão da UIM Brasil, né, e estou aí junto com essa equipe, trabalhando para promover inclusão nesse setor que é ainda tão masculino. E sabe o que eu estava refletindo aqui agora? Eu cheguei, né? E aí sentei aqui para descansar um pouco. Eu falei, gente, a gente está aqui depois do nosso dia, né? A gente está reunida, mulheres estão reunidas para se apoiarem, para se capacitarem, porque elas precisam, além de tudo, fazer parte de um grupo que fomenta a existência delas dentro de um setor na sociedade. Olha como isso por si só é cansativo, né? Nenhum homem está agora fazendo parte de um grupo desse para fomentar nada na carreira deles, porque, né? Enfim, reflexões, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada. Oi, Bruna, você levantou a mão, quer falar? Licença, boa noite, Nicéia. A tua apresentação ela não está em tela cheia, só É, para tá aparecendo todos os slides, pelo menos para mim. caiu, né? Não, para todo mundo mesmo, porque senão eu não estou conseguindo ver vocês. O objetivo desse encontro aqui, né, é refletir sobre a violência de gênero, sobre algumas interseccionalidades, a gente vai falar desse termo daqui a pouco, e como elas também atravessam o ambiente científico, né, atravessam todas as áreas da sociedade, e no ambiente científico não seria diferente, né, a gente vai falar aqui com foco no setor nuclear. E como que a linguagem, ela pode ser uma ferramenta de transformação. Eu costumo dar o exemplo de um iceberg, né, em que a violência física, o feminicídio, por exemplo, ele está bem lá em cima, na ponta do iceberg, e aquilo é a violência que a gente costuma ver, né, mas que há várias camadas submersas, né, que a gente às vezes não percebe, naturaliza, nem considera como violência, e a linguagem é uma delas, tá? E eu já começo com uma pergunta. Eu queria saber se alguém aqui nunca presenciou ou viveu uma situação de violência de gênero no ambiente científico, que queira se manifestar aqui. Alguém não viveu, tipo, seja Nisso de aí, gênero, o que que você está conceituando como violência de gênero? o que for violento para você, o que tiver te violentado no teu ambiente. Existe alguém que nunca presenciou, não sofreu, nunca viu alguém sofrer um tipo de violência? Importunação sexual é violência? O que vocês acham? Com certeza. Sim.
Acho que talvez até em alguns momentos nisso aí a gente pode não ter percebido, né? Mas eu Perfeito. acho que sempre a gente passa por algumas violências, até microviolências no nosso dia a dia, algumas coisas vão acontecendo. Perfeito. É importante pontuar E isso por causa dessas camadas de violência, né? Que muitas vezes, hoje, eu vou falar de mim, né? Eu percebo situações que falam, cara, isso foi uma violência, né? Essa fala, essa postura, essa omissão, sabe? Onícia, eu acho que a gente vê muito, né, esse tipo de problema em relação orientador-aluno, né? Muitas vezes são orientadores que vêm de uma época que era normal gritar com o aluno no corredor, dar chilique, né? Esse tipo de coisa. Eu tenho visto bastante isso, talvez da nossa evolução social dos últimos anos, né? Que a gente mudou um pouco as nossas cabeças, talvez eu esteja reparando mais, e eu tenho visto muito esse tipo de coisa, né? De escândalo no corredor, gritaria, indiretinhas para o aluno saindo chorando, alunos com problemas mentais depois de lidar com orientadores, né, abusivos, eu tenho visto muito. Mas dentro do meu contexto eu tenho visto geral, assim, eu não tenho visto tanto só com mulheres, entendeu? Eu tenho visto uma coisa geral entre esse gap geracional entre o pessoal que já está muito tempo orientando, né, que já é mais velho, e essa geração nova que está chegando com outra cabeça, uma cabeça mais aberta, né, que não está aceitando tanto desaforo, então talvez como a minha geração aceitou lá atrás, né? Naturalizou, né? E quando você fala disso, eu penso até no ambiente familiar, né? Como que esse tipo de postura a gente também percebia no ambiente familiar. E aí, pegando a pergunta da Lu, né? O que a gente chama de violência de gênero? Aí eu tenho essa definição que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, institucional ou simbólico. Quer dizer, são tantas camadas aí, né, de violência, e quando você fala de gênero, são violências que a gente sofre apenas por sermos mulheres, né? A violência física é, infelizmente, né, a mais fácil de ser identificada, porque aí não tem dúvida, né, do que aconteceu ali. E, da mesma forma, o feminicídio, né, quando uma pessoa é assassinada por ser mulher, né? Se ela fosse homem, ela não teria sofrido essa violência. Lu, por favor. Não, eu queria comentar assim que para mim, né, quando a gente fala assim violência de gênero, né, sempre que eu sofro uma violência, eu fico pensando assim, esse cara faria isso com outro cara? Porque entre a broderagem lá, eu não vejo isso, né? Não faria. Resposta, não faria. Pois é, então eu acho que é isso que marca, né, quando a gente fala isso, violência de gênero, e que é o feminino, né? Ou os associados ao feminino, né? Porque assim, a pessoa gay, né, o homem gay, aí ele traz o feminino, né, como um marcador muito forte. Aí ele também vai ser maltratado como se fosse uma mulher, porque ele está evocando o feminino ali. Então, sei lá, eu vejo muito dessa forma, né? São muitas Então, camadas. é, Perfeito. A violência simbólica, ela se caracteriza também pela imagem, né? Muitas vezes é uma imagem, uma piada, né? Como Carla falou, no passado era socialmente aceita, a gente se ficava desconfortável, mas ria, né? E hoje nós somos convidadas a não aceitar, né? Se você for constrangida, você devolve o constrangimento, você pede para explicar a piada. Não, não entendi. O que é que você disse? E só de fazer a pessoa repetir aquilo que ela falou, né? Já é uma forma de uma tentativa de defesa, né? Identificar essas violências é o primeiro passo e nos posicionarmos, né, com relação a essa defesa, a essa Isso é situação. só para te falar que a Bruna está com a mão levantada, tá? Hoje não, Bruna.
Boa noite a todas, né? Dá para me ouvir? Sim, Quando eu vi esse tema, eu achei muito interessante. Eu não sei se todas chegaram a ler a minha mini biografia, né, que eu mandei, mas lá eu nem consegui contemplar essa parte da minha história, porque é muita coisa, né? Tinha um limite de caracteres que eu não coloquei, mas eu cheguei a compartilhar com a minha mentora, que está aqui, né, a Evelise, e falando bem rapidamente, imagine você viver todo esse tipo de violência na academia e, ao mesmo tempo, você ser casada com um cientista e você sofrer violência desse tipo do seu próprio marido. Então, eu não vivi isso só na academia, eu vivi isso em casa com um cientista que eu fui casada, né? E hoje, especialmente hoje, né, quando eu recebi muito feliz, né, a publicação da universidade, eu vinha entrando em contato com a Nicéia e com a Catherine, né, para conseguir a autorização para a universidade fazer essa postagem. Mas para vocês que não me conhecem, né, que são de longe, vocês não têm dimensão da importância que tudo isso está sendo para mim, entendeu? Pessoalmente falando. Vocês não conseguem ter essa dimensão. Porque, por exemplo, uma das pessoas que recebeu essa notícia foi ele, hoje mesmo. Porque ele também é aluno da mesma universidade. Nós estamos no mesmo campus, em departamentos vizinhos, né? Eu já não estou mais com ele já faz 3 anos. Ontem completou 3 anos, mas eu vivi momentos em que eu não poderia estar mais aqui, que a minha vida poderia ter sido interrompida, não somente no período que eu estava com ele, mas também no período posterior, com toda a destruição emocional que eu fiquei. Eu comentei isso com a Evelise, quando a gente teve uma mentoria, ela sabe. Eu vivi um processo muito pesado, emocionalmente falando, e eu estava iniciando meu doutorado. Eu fiquei com um nível de destruição emocional muito grande, e se não fosse a terapia que eu faço até hoje, e também a minha orientadora, ela é uma amiga, além de orientadora, ela pegou na minha mão, ela foi uma grande parceira. Eu talvez não estaria aqui e também não estaria concluindo, né, o meu doutorado. Eu estou no último ano de doutorado agora, com êxito, né? Só no mestrado eu produzi uma patente e 3 artigos publicados, 2 como principal autora, e no início do doutorado, né, já trouxe mais uma patente, e agora no final do doutorado, provavelmente, já vai sair mais uma patente e mais alguns artigos. Mas eu não conseguiria produzir isso tudo, nem chegar até aqui, se eu não tivesse apoio de mulheres, principalmente, né? E fé, os meus gatinhos, que foram extremamente importantes também para me dar força, né? Para me ajudar. Deixa eu ligar aqui para você me ver que eu nem liguei. Mas, assim, é muito forte, entendeu? Quando eu vi esse tema, por isso que eu digo, né? Quando a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe até onde isso vai alcançar, como é importante, né? Então, quando eu vibro muito, né, vocês veem essa empolgação muito grande, eu compartilhando que estou na UIN, e sair numa notícia, né, isso tem um impacto muito grande, porque teve momentos da minha vida que eu realmente não queria mais estar aqui, eu não queria existir, eu queria desistir da vida. Aí muita gente questiona, né, e julga, é falta de Deus, é falta de fé, tantas coisas, que é uma violência também que a gente escuta nesse tipo de fala. É uma violência. E não é, porque ninguém sabe exatamente o que você passou e a gravidade do que você passou. E só de tomar a decisão de me manter no ambiente acadêmico onde o meu agressor, né, o meu algoz está, não desistir do doutorado, sabendo que ele está bem ali e eu cheguei a vê-lo já, entendeu? É uma decisão muito forte também, porque eu sabia do risco também que eu estava e ainda estou correndo, né? Eu tive 2 medidas protetivas com relação a ele. Então, ele hoje também é um cientista, ele hoje também é uma pessoa que está crescendo, né, na academia, o pouco que eu sei sobre ele hoje. Mas é muito triste você ver que uma pessoa como essa está ali, entendeu? Presente, né? Trabalhando com mulheres,
professor ensinando mulheres, mas é um abusador, né? É um agressor. Esse é um que a gente sabe, né? Tem Exatamente. muitos que a gente nem sabe, né? Exatamente. E assim, muitas pessoas não sabem também, né? Eu acho que pessoas que conheceram ele depois, né, não tem nem noção do que ele é capaz de fazer com uma mulher, né? E Imagino. aí, hoje, quando eu tive essa notícia publicada, eu sei que todo o meu campus, inclusive ele, os alunos, os professores, os técnicos, viram, né, essa grande realização na minha vida. Foi impossível não lembrar, né, de algumas frases. Acho que te protege de alguma forma também, né, Bruna? Sim. Ver a sua situação, assim, a público. Eu te agradecer aí por você confiar, né, nesse espaço aqui, de compartilhar, né, a sua história, te parabenizar pela coragem, né, e é isso. Que bom que chegou para você, a gente está no comecinho ainda, eu acredito que algumas coisas ainda vão chegar, tá? E aí a gente vai seguir aqui e no final a gente volta a conversar. Pois não? Eu falei abertamente sobre a violência que eu sofri, só para vocês terem assim uma contextualização. Eu acho que um mês depois do meu divórcio, um mês depois, eu meio que levantei assim essa bandeira, sabe, para ajudar outras mulheres a identificar ciclos abusivos. Então, eu meio que dei a cara a tapa mesmo, entendeu? Eu não quis muito saber se, sabe, eu iria enfrentar, porque eu enfrentei represálias, eu O enfrentei que vão muitas coisas. pensar, né? O que vão pensar? Eu fui, enfrentei tudo isso, julgamentos, xingamentos, eu fui xingada, perseguida em redes sociais. Mas eu quis fazer isso porque eu sei que tem muitas mulheres que estão vivendo o que eu vivi e não conseguem sair. Falaram aqui, sim, Luciana, eu enfrentei sozinha, porque aqui em Recife eu não tenho família, eu não sou de Recife. Então, quando eu vim para Recife, eu vim para fazer o mestrado e eu tinha acabado de me casar. Então, eu realmente fiquei sozinha aqui. Foi eu acredito, né, que foi um dos motivos que ele mais se aproveitou também dessa fragilidade, por eu não ter família, não ter apoio, não ter amigos, ser uma pessoa estranha, completamente estranha no Recife. Eu sou paulistana, eu não sou daqui. E aí, depois que eu me separei, eu permaneci na cidade, mesmo não tendo família, não tendo ninguém, e tive que enfrentar tudo isso sozinha, de ir para a delegacia sozinha, de pedir uma medida protetiva, de fazer mudança, de enfrentar toda essa mudança de vida, né? Mas, graças a Deus, já faz 3 anos eu estou aqui, não desisti do meu sonho, não desisti da minha carreira, né? Estou aqui lutando, sabendo que eu poderia não estar mais aqui, mas estou aqui, né? E acho esse tema importantíssimo. Então, parabéns por vocês também estarem trazendo esse tema, né? E vamos seguindo em frente. Perfeito. Obrigada aí pela sua coragem também, tá? Bem, então a gente falou bastante da violência física, né? E a simbólica, como eu tinha falado, né? São as piadas, a mídia, muitas vezes, a gente tinha naturalizado isso e agora a gente começa a perceber que não tem graça nenhuma, né? É engraçado para quem? Essa história toda. E a violência institucional, ela é, por exemplo, quando você vai fazer uma denúncia e você é revitimizada, como a Bruna falou aqui, né? Ela já tinha sido sofrida violência e ela sofre violência nas redes, né? Ela sofre quando a mulher sofre quando ela é descredibilizada, quando ela é culpada, que roupa você estava usando, o que você estava fazendo nesse lugar, nesse horário, né? E no ambiente científico não é diferente. Quando a mulher vai, por exemplo, procura um hospital, né, e ela não encontra lá um atendimento adequado. Então, as próprias instituições, elas estão impregnadas, Carla falou aqui, por exemplo, sobre como a academia protege os homens, né? E não importa se são agressores.
também há esse tipo de proteção dentro das instituições, e aí a gente chama de violência institucional. E a violência epistemológica, que é uma violência muito específica dos povos originários, por exemplo, né? A inteligência, o que presta, o que vale, né? Não inclui o sul global, por exemplo. Então, algumas coisas são invisibilizadas, a própria ciência, né? A humanidade tendo nascido em África, a gente tem tudo europeizado, os pensadores são homens brancos, não há a valorização de saberes ancestrais, aqui no nosso caso, de saberes indígenas, por exemplo. Hoje tem talvez um reconhecimento, um retorno, né? Mas se a maioria de nós aqui, dependendo da idade, se você for consultar a bibliografia que você utilizou na sua graduação, na sua pós-graduação, há ali alguma mulher negra, por exemplo, como inspiração para você? Provavelmente não. As gerações atuais, elas têm essa possibilidade, né? Em todas as áreas, né, da ciência, do conhecimento, de já conseguir citar, né, mulheres negras, mulheres indígenas, mas isso não é fácil, não é antigo, é muito moderno, é muito atual, e isso se caracteriza também com essa violência epistemológica que a gente fala. Oi, Lu, por favor. Não, é para comentar sobre essa questão de violência institucional, né? Porque eu lembro que eu fiz uma estratégia, porque assim, lá na minha instituição, né, Instituto de Engenharia Nuclear, eu percebo assim que as pessoas têm certas atitudes entre muros, né, e que ficam segurando isso, protegendo isso do além muros. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente usa as redes sociais a nosso favor, isso abala um pouco essa proteção, né? E eu fiz isso, né, como estratégia, porque tive sim indícios de pessoas que queriam me prejudicar, queriam prejudicar minha imagem profissional, e aí eu comecei a ir para as redes para falar o que eu fazia, né? E eu tive muito acolhimento na UEM Brasil quanto a isso, né? Porque assim, a gente ia lá no grupo do WhatsApp para falar as coisas, a gente postava ali no Instagram, então muitas vezes assim, quando a gente olha essa coisa, tem que ficar postando, que eu vou para o Instagram, eu vou para o LinkedIn, isso é bobeira, que é rede social, perde tempo. Eu entendo e eu uso e eu tenho benefícios das redes sociais assim, como uma ferramenta de São proteção, estratégias, né? uma estratégia de proteção, entendeu? Então, assim, eu super deixo aqui essa dica, né? Mesmo que você não tenha muito, não precisa ter lá os 500 seguidores e tal, mas você dizer assim, eu sou membra da UEM Brasil, né? A UEM Brasil está aí, ó, o programa Ellen Curry está em parceria com a CNEM. Então, se está em parceria, de alguma forma, se a gente está falando disso aqui, dessa violência toda e tal, quer dizer que a CNEM não apoia essa violência, por exemplo. Né? Então, a gente pode usar isso como argumento na hora que estiver acontecendo uma situação que você identifique que está rolando ali uma violência institucional. Né? Então, assim, é a gente olhar, por exemplo, não é só dizer que sou membro, o que significa, o que isso está agregando, né? Não é só para colocar o selo no LinkedIn, não é sobre isso, é entender que isso é um ativo e ativo para quê, né? O que isso está me trazendo assim de benefício? Então, para mim, primeira coisa é a segurança, né? Porque você andar num coletivo, você não está sozinho. Por exemplo, a Bruna, Bruna, né, que falou aqui dessa questão Bruno. toda que passou. Sozinha, cara, sozinha a gente é a pior presa possível. Eu falo que aqui no Rio a gente fala o lance do bonde, né? Do funk, né? Aí eu falo, agora eu ando de bonde.
Dependendo da reunião que eu vou fazer, eu vou acompanhada. Não é que eu não tenho condição de lidar sozinha, não, mas quando a gente anda em grupo, a violência diminui. A chance de sofrer violência diminui absurdamente. Entendeu? E aí, infelizmente, é isso. Isso é que você falou, a gente tem que estar aqui essa hora, se reunindo. E é isso, a gente está aqui para se proteger até, né? Então, pensem um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de o porquê que está no coletivo, porquê que é importante dizer que faz parte e entender que não está sozinha. A gente, né, vai lá, vai colocar no grupo. Não é que vai parar todo mundo a vida e sair salvando tudo, resolvendo tudo, não é isso, mas já tem a pessoa já vai olhar e falar assim, cara, se eu fizer besteira com aquela ali, que fica gritando aí que é da UIM Brasil, faz parte da UIM Brasil, porque a gente tem que gritar, né? Não é nem falar. A gente ainda tem que gritar, infelizmente. Aí fala, pô, vai pegar mal porque vai sair dos muros e aí vai ficar ruim para mim, porque o que esse pessoal quer é fazer tudo na surdina e de forma velada, porque aí não tem como você punir. Não existe culpa, né? Não existe nada. Então, é sair falando mesmo, entendeu? E eu sou aqui uma pessoa que estou relatando que isso realmente funciona. Mesmo porque os homens, existe um pacto velado, né? Não é um pacto que eles combinam, ó, vamos nos proteger, mas pode saber. Acho que toda instituição tem um caso de algum tipo de assédio, de violência, que todo mundo sabe o que aconteceu, ele sabe o que aconteceu, o superior sabe o que aconteceu, mas, né? Então, isso que a Lu está falando, a gente vai até tocar nesse ponto daqui a pouco, é, assim, fundamental para a nossa sobrevivência aqui, porque eles se protegem mesmo, né? Então, precisa ser também uma estratégia nossa. Tamira, por favor. Vocês podem abrir as câmeras, tá, meninas? Fiquem à vontade. Tá. A questão da violência institucional, ela é algo que a gente só vê que a gente percebe que é violência, a gente sabe que é violência, mas a instituição só vê aquilo como violência a partir do momento que prejudica a sua imagem. Porque se não está prejudicando a sua imagem, não está acontecendo. Infelizmente, a conta é essa. Então, quando a gente sofre perseguição, eu passei por um momento assim muito difícil na graduação, na pós-graduação, porque a gente tinha uma amiga grávida. E a nossa amiga grávida sofreu muita perseguição por ser grávida na área de proteção radiológica. Então e a gente ouviu várias vezes as pessoas dizendo assim: por que essa menina que está grávida não desiste do curso e vai cuidar do filho dela? E, tipo, não só de homens, de mulheres também. Entende? São coisas chocantes que você fica. E eu saí da pós, assim, muito abalada, porque a gente via força, a gente via garra, a gente lutou junto, e ela não desistiu até o fim, né? A gente ficou lá junto. Mas ela fez uma cesariana e faltava 15 dias para terminar o curso. Queriam que ela voltasse para o curso com 15 dias de uma cesariana. Então, se você não voltar do curso agora, você vai perder. E cadê a proteção da lei, né? A proteção legal. Não, mas a lei só se aplica a alunos de graduação. Aí foi um desgaste, assim, Nossa, do tamanho do mundo, assim. E assim, eu digo para mim que sofri como amiga, entendeu? Porque como é possível que numa instituição de pós-graduação ninguém engravidou na vida? Em tantos anos? O curso já tem 10 anos de funcionamento, não teve uma grávida. Ou então o jeito mais fácil é desistir, né? Engravida, verdade. desiste. O machismo tem essa característica, né? Aliás, todo tipo de preconceito, né? Ele tem essa característica, ele é estrutural, né? Ele está tão ali, a sociedade está tão entranhada dele que você vê isso, vê mulheres tendo atitudes machistas, nós mesmas, né? Ninguém está livre, a gente está aprendendo, né? Desconstruindo, reconstruindo. Então, de vez em quando você se percebe, eu faço muito isso, Anicéia. Sério que você, né? Aquela pessoa ali
é isso ou aquilo, não interessa, sabe? A gente fica aí quando você decide, né? Porque isso também é voluntário, quando você decide por uma pauta, né? Abraçar uma pauta, você vai ali é na raça mesmo, né? Essa desconstrução. Vamos avançar, meninas. Eu trouxe aqui alguns números, coloquei a fonte aqui. Se alguém precisar depois, né, do link, a gente conversa, tá? Segundo a pesquisa da Brasil de Fato, mais da metade das mulheres cientistas já foram vítimas de assédio moral durante as suas carreiras. E como a gente está falando aqui, eu diria que esse número nem é real, né? Porque muito mais sofreu, né? Muito mais mulheres e talvez não identificaram, né? Então, eu apostaria que esse número é maior. Chega bem perto dos 100%, pelo menos. 47% das cientistas brasileiras, ela relatou ter sofrido assédio sexual no ambiente acadêmico. E a gente já fala da academia. É uma pesquisa muito recente da Academia Brasileira de Ciência do ano passado. No portal Terra, outra pesquisa trata de 86% de pesquisadoras que acreditam que ter filhos afeta negativamente a carreira de uma mulher na ciência. E 77% precisaram tomar decisões difíceis relacionadas à maternidade para acomodar suas carreiras. A Tamira aí já trouxe um exemplo, não precisa nem perguntar, um exemplo real aí dela, vivido por ela. E uma outra pesquisa da GIS Brasil trata de 74% de cientistas que afirmaram ter alterado seu comportamento ou seus maneirismos para serem levadas a sério por colegas de trabalho. Algo que a Lu também compartilhou aí, né? Que a gente tem que gritar muitas vezes, senão a gente não é ouvido. E eu quero saber agora se alguma de vocês conhece a advogada, ativista de direitos humanos e acadêmica estadunidense Kimberly Crenshaw. Júlia, mais alguém? Quer falar, Júlia? O que você sabe não, dela? Luciana, eu prefiro que você fale. É que eu estudo na faculdade sobre ela, né? A gente estuda o conceito de interseccionalidade dela, mas eu prefiro que você fale. Perfeito. Ela foi quem cunhou, né, esse conceito de interseccionalidade lá nos anos 80, e ela conta no artigo, né, que ela fala sobre isso, ela conta um episódio que ela foi junto com um amigo negro, é uma mulher negra, como vocês podem ver, junto com um amigo negro, a um evento de um terceiro amigo negro, né, ambos homens. E eles chegaram lá, se cumprimentaram, e esse que estava recepcionando falou: olha, só tem um problema, vocês vão ter que entrar pela porta dos fundos. E aí eles falaram: não, isso aqui é porque a gente é negro? Não vou entrar pela porta dos fundos, eu tô aqui como todo mundo, ou a gente entra pela porta da frente. Ou então a gente vai dar meia volta, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Aí ele falou: não, calma, não é isso, gente, não é por isso. É porque ela é mulher. E aí a mulher aqui nesse ambiente, a gente precisa que ela passe pelos fundos. E aí o amigo que a acompanhava falou: ah, tá, então tudo bem, vamos lá pelos fundos. E aí, bum, na cabeça dela. Ela falou que foi, entrou, mas aquilo ali, né, trouxe várias reflexões, né? E a questão do gênero foi a que gritou ali, porque enquanto estava se falando de raça, ok, mas quando foi para o gênero, já não tão ok assim. E aí eu trago aqui alguns atravessamentos que todas as pessoas acabam tendo, mas especialmente as mulheres, né? Que além do atravessamento de gênero, a gente pode falar do de classe, do de raça, a maternidade, a territorialidade, a deficiência física também é um marcador,
a sexualidade. Isso foi o que ela cunhou de interseccionalidade e como cada situação, né, da vida, cada desafio, cada momento da existência de uma mulher, vou falar aqui do nosso caso, né, de mulher, pode ter diversos atravessamentos e as histórias elas não vão ser iguais, né? Se você é mulher, você sofre algum tipo de dificuldade para alcançar, né? E até outro dia a gente tinha que pedir permissão para fazer um monte de coisa, né? A gente não votava, a gente não podia abrir conta, a gente não podia ligar as trompas. Quando a gente para ler, né, essas conquistas são tão absurdas, cada vez mais absurdas, especialmente para as gerações mais atuais. E aí, se você é uma mulher negra, é um outro atravessamento. Se você é uma mulher negra e é mãe, é um outro atravessamento. E você vai somando, né, alguns desses marcadores. Você pode ser mulher negra, mãe, e você pode ser homoafetiva, mora com uma outra mulher, é um outro atravessamento que te persegue. Entende? Então, ela cunhou esse termo, e eu faço questão de citar também a Lélia Gonzalez, porque a Lélia é brasileira, né, mineira, e foi também uma intelectual, autora, ativista, professora e filósofa e antropóloga também, que já tratava desses atravessamentos que as mulheres negras especialmente passam, né, antes dela, já lá nos anos 70, né, mas já ela não era tão conhecida como a Kimberley, tanto que numa visita aqui ao Brasil da Angela Davis, ela falou, eu não sei por que vocês estão aí comemorando tanto, falando tanto de mim, se vocês têm Lélia Gonzalez. Então, o reconhecimento da Lélia foi tardio, mas sempre é tempo. Leiam Lélia Gonzalez, vale muito a pena e é fundamental para a nossa formação, né? Eu vou compartilhar aqui um outro link com vocês, só para a gente ver se as meninas que estão com as câmeras fechadas aí estão acordadas. Aqui no chat. Vocês estão aí, meninas? Sim! 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 Ah, estão. Sim, Escreve aí acordada. para mim, escolhe um quadradinho aí, escreve para mim uma palavra que represente um desafio vivido por você no seu ambiente, seja de trabalho ou de estudo. Tudo bem, Ana, sem problemas. Vou compartilhar esse quadro com vocês agora. Acho que fica anônimo, né? Vocês não precisam, a não ser que queiram colocar o nome. Ah, aparece. Aparece para vocês o nome? Ô, Niceia, repete aí o que é que a gente coloca aqui no quadrado? Eu estava escrevendo aqui. Uma palavra que represente um desafio vivido no ambiente de trabalho ou de estudo. Tá. Estão disputando, gente, querem mais quadradinho aí? Pode escrever mais de uma palavra no mesmo quadradinho. Alguém já colocou valorização, é um desafio, a pessoa não se sente tão valorizada como gostaria. Reconhecimento, na mesma pegada. Alguém fala de perseguição acadêmica. A falta de experiência. Eu não estou conseguindo digitar no quadradinho. Coloca acolhimento em algum quadradinho, minha gente, pelo amor de Deus. Tem que Pode. vir duas vezes em cima. Falta escuta. Tem solidão.
que mais? Esforço 5 vezes mais pelo reconhecimento, imagino que de um homem, né? A desrespeito também no ambiente de trabalho, desrespeito profissional, acolhimento, falta acolhimento, tomada de decisões, Diva. Sim. Perfeito. Perfeito, meninas. Só para a gente visualizar aí um pouco aí, que infelizmente quando a gente vai lendo, a gente escreve o nosso, mas a gente vai se reconhecendo também, né? Nas outras ausências aí. O que foi, Evelise? Tá pequeno? Vai, aumentei para você. É que eu tentei e não foi. Deixa eu ver se vai agora. Alguma coisa que eu não falei, não, né? Ah, mas já é repetida mesmo. Tomada de decisão. Quando vocês falam isso, tomada de decisão é a solidão, né? Na hora de decidir? Não, Nicéia, é não participar da mesa de decisão Ah, mesmo. sim, Os homens decidem, as mulheres normalmente ficam de fora. entendi. Ou então é uma única mulher no meio de vários homens, alguma coisa assim. Hoje eu estava lendo, inclusive, eu vi só a manchete, na verdade, né? Que aumentou o número, é, acho que de pessoas negras na, na academia, mas as lideranças continuam a mesma coisa. Então, é uma outra etapa aí, ao que parece, né? Que vai precisar Deixa eu fazer ser. um comentário sobre essa sua fala. Meu projeto de mestrado foi esse. A gente aumenta as vagas na academia, mas o que a gente está proporcionando para as pessoas de cota dentro das empresas? Um ambiente rústico, sem desenvolvimento, com preconceito, sem espaço de carreiramento. Esse foi meu projeto de mestrado. Era isso que eu queria comentar. Inclusive, se a gente for olhar para decisões tomadas nos Estados Unidos agora, é assustador, né? Palavras que estão sendo proibidas, os termos, e existe inclusive a proibição, em algumas situações, de mulheres no plural. Retrocesso. Sabe? É você ir direto no que a gente está comentando aqui, no coletivo, né? Porque se mulher no singular, tudo bem, no coletivo vira alvo, né? Vocês veem aqui essa matéria? Você está compartilhando? Não está compartilhando. Não? Ah, não. Não. Alguém escreveu no chat, acho que viu a matéria, alguma coisa assim. Uhum. Não, eu vi o artigo que fala isso da questão da negritude que está conseguindo adentrar o espaço acadêmico, mas não consegue ainda os espaços de poder e decisão, né? A gente está conseguindo até se formar, mas também é muito pouco ainda, né? É muito pouco. Quando muito Mas coloca uma pessoa, né? Que aí fica que aí é ali. para dizer que está cumprindo, né? Mas eu sempre, o meu discurso vai sempre em cima do que o IBGE traz, né, de informação, que somos, acho que quase 56%, né, de pessoas negras na nossa sociedade, e aí a gente tem que ter esses 56% em tudo que é lugar, né? E a gente não tem. Então E a não está gente não precisa ir muito representado. longe, não. A gente vai nas empresas, se eu não me engano, foi com a Nicéia mesmo, que a gente olhou um quadro de presidentes da empresa. Só homens. Diretores do Não IEM, sei se foi com você. tem um quadro de diretores do IEM, só teve uma mulher e pouquinho tempo.
tipo Brasil. Bem, vamos nós aqui. Vocês veem agora essa matéria. Aí eu entro um pouquinho na questão da linguagem, tá? Mulheres são maioria dos mestres e doutores no Brasil, aponta estudo do CGEE. Alguma coisa incomoda vocês nessa manchete? Tamira? Tamira? Sim, sou eu. Pois não. O que me chama a atenção é porque, além de não estar na mesa, quando está, o mínimo deslize fecha a porta para todas as outras possíveis. Entende? Então, nunca mais elegeremos uma mulher presidente, por exemplo, porque uma mulher presidente não fez bem, não fez 100%, não, entendeu? Do mesmo jeito vale para as diretoras, para as supervisoras, para as coordenadoras. É como se, por um problema, toda a história daquela mulher fique inválida. Ela não serve por causa de um problema. E geralmente é o problema que vem à tona, é o problema que, ai meu Deus, estourou, tá todo mundo sabendo, então aquela mulher mancha a reputação de todas as mulheres. Então você não tem que carregar só o seu peso, você tem que carregar o seu peso e o peso de todas as outras. Aí fica esperando esse momento, né? Ficam esperando esse deslize. E tem Mas uma quando você outra falou coisa também, que quando uma mulher erra, que é normal, né? Ninguém é perfeito, os xingamentos contra ela das outras pessoas da instituição, eles têm um caráter muito mais pessoal, né, do que profissional. Eu vejo isso direto, né? As pessoas comentando aqui, dando apelidos, né? Falando, mas aquelazinha e outros tipos de coisas que, sim, pessoas cometeram erro antigamente, eram todos homens e ninguém nunca falou desse jeito, entendeu? É um ataque muito mais visceral contra outra pessoa, né? E a gente entra... a gente tem um problema linguístico de falta de xingamento masculino. Falta xingamento masculino na língua portuguesa. A gente tem poucos, a gente agora pode estar inventando aí para ajudar, a gente inventa alguns, né? Mas é importante essa questão da palavra em si. No final eu vou falar até da Valesca Zanello, que é uma psicóloga, pesquisadora da UNB, que ela tem um artigo todo falando de xingamento, inclusive quando se trata de animais, né? Você chama tá gravando, né, gente? Mas chama a mulher vaca, né? Piranha, é sempre o animal usado ali, a porca, né? E esses mesmos nomes que viram adjetivos aí para os homens, eles têm um outro peso, um outro significado. Quando você fala que o cara é um touro, né? Ele é forte como um touro, não é um xingamento, né? Então, ela tem uma lista de xingamentos nessa pegada que você percebe na palavra ali, o peso, né, a violência do uso da palavra ali. E aí, quando ela falou a Mira falou sobre a mesa, por isso que ela estava se referindo a essa mesa, que é um evento para falar de uma pegada aí de mestres e doutores, como está ali, só que a manchete fala que a maioria é de mulheres, né? Então, se a gente está falando que a maioria é mulheres, por que a gente está usando o masculino? Né? Uma coisa que eu costumo falar sempre, né, em todas as apresentações, é que a gente precisa entender e internalizar que o masculino não é neutro. O masculino não é neutro. A gente passou a vida, né, utilizando, aceitando, naturalizando, mas é um momento da gente virar essa virada de chave, porque masculino é masculino e feminino é feminino, e a gente vai usar feminino quando tiver que se referir às mulheres, até num posicionamento mesmo aí de subversão, de marcação mesmo, de posicionamento nosso. Gabi. Não, eu só ia completar aí que, além da manchete trazer essa questão de mulheres são maioria dos mestres, né? Está se referindo. A mesa também
é só por homens. Aí botou diretor lá, os diretores, né, das instituições e uma diretora, né, que é a diretora da CAPES, que é a Denise, que está ali. Sendo que tem outras mulheres também em cargos nessas diretorias, né, trabalhando principalmente, já que é mestrado e doutorado, isso é a questão de ensino, de pesquisa, tem essas mulheres, mas na hora de colocar nessas mesas, mesmo quando o assunto é para falar sobre a gente, dão preferência para os homens. Era só essa minha observação. Tem uma má vontade, assim, sabe? O estudo já foi feito, agora a gente tem que apresentar. E aí vamos ter que selecionar ainda mulheres, então vamos ter que falar mestras e doutoras, sabe? Por isso é importante a gente estar nesses espaços. Isso Por aí, isso só precisa... completando você, mas no diploma, aí o pessoal usou assim, mas o diploma que chega para a gente, tanto da graduação, vem bacharela, e do mestrado vem mestra, né? Isso já vem isso muito claro. Então, tem alguns erros das pessoas que eu falo, gente, pelo amor de Deus, assim, alguns documentos formais das próprias instituições governamentais já estão usando uma linguagem específica para falar sobre mulheres, mas a postagem que tem um cunho mais de divulgação, de informação, de disseminação, ele não consegue se adequar a essa linguagem, né? Porque exige isso, né? Exige um conhecimento, exige uma vontade de fazer, exige uma diversidade nas equipes. Se as equipes estão compostas apenas de homens, eles vão continuar falando deles para eles mesmos, né? Então, por isso a importância desse tipo de formação, de a gente vestir essa camisa aí e disseminar, né? Também são tantas palavras que a gente nem sabia que existia. Membra, faz muito pouco tempo que eu descobri que membra não está errada, né? E aí a gente acaba entrando um pouco na discussão de linguagem neutra e linguagem inclusiva. Existe uma resistência ao uso de linguagem neutra, que é o uso de todes, né? As pessoas falam bom dia a todes, por exemplo, e já há uma resistência, tem umas questões ideológicas, mas não, tudo bem, você tem um público ali LGBT e você quer usar todos, ok, mas se você está ali, não quero transgredir a regra, né? Eu quero continuar usando a gramática ali, porque é um documento oficial, tudo bem, mas existem palavras que existem. Você não vai inventar a roda, não precisa usar o todes, mas você pode falar bom dia a todas as pessoas, né? Você não transgrediu a regra como você não gostaria, né? Essa mesa aqui de diretores, aí eu falo diretores, tem uma mulher ali, eu invisibilizo essa mulher com a forma que eu falo, né? Mas é bobagem, o que tem falar presidente, se ela é presidenta? Tem que a gente não quer e não precisa mais ser invisibilizada em 2025. Não quero falar diretores e diretoras, que vai ficar, principalmente num texto escrito, ficar repetitivo. Fala diretoria, né? Porque você usa a língua, a gramática ali, sem transgredir, sem inventar a roda, mas você inclui todas as pessoas, tá? Essa aqui é uma proposta aí. Catherine. Obrigada, Alissa, eu aprendo muito com você. Eu queria dividir com vocês uma palavra que eu descobri. Eu tenho na INB uma menina que ela é torneira mecânica. Aí. E foi uma briga para eu colocar a função dela como torneira mecânica, que é o correto. E ela estava como torneiro mecânico, e aí eu dei uma brigada lá e consegui botar como torneira mecânica. Nós somos empregados, nós somos universitários. Pois é. Sabe? Por que não usar soldadas ali? O campo militar, então, né? Essa notícia é muito recente. Olha, as moças vão começar só em 2026, né? E eles preferiram colocar mulheres soldados a colocar soldadas. Mas existe a palavra soldadas, né? Só que elas não são utilizadas. Mulher ia ser membra de quê? Ia ser mestra de quê? Né? São palavras que estavam no baú, né? E o nosso papel aqui, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, como falei para vocês, o nosso papel é tirar essas palavras do baú, esses termos do baú, e as meninas vão ganhar a visibilidade que elas merecem.
Aí eu trago um pouco aqui para o dia a dia nosso, né? Canso de ser convidada para reunião de pais. Você chega lá, tem 2 pais, né? Um monte de mães, mas tem pais e educadores. A mãe, Deus é quem sabe. E essa instituição aqui é uma instituição de medicina. Eu queria que alguém comentasse aqui se consegue perceber alguma questão aí nessa matéria. 5 dias para médicos e enfermeiras lidarem com paciente em terapia intensiva. Essa dói, né? Porque Uhum. essa daí, além de ter toda essa separação que médicos só são homens e mulheres só são enfermeiras, né? Ela vai em cima, assim, da profissão de enfermagem, que é uma coisa maravilhosa, que tanto homem quanto mulher pode ser, né? E que os homens são essenciais lá na enfermagem, porque eles ajudam muitas vezes em situações que nós mulheres não podemos ajudar, né? Às vezes um homem, ele se conecta melhor com outro homem para dizer o problema dele, assim como nós mulheres, né? Precisamos, nos conectamos melhor com mulheres, às vezes, para dizer os nossos problemas, e o enfermeiro faz esse papel crucial, né, lá. E assim como mulheres também não são médicas, né? Elas não se formam. É de doer essa publicação aí, né? Exato. Porque tem uma questão hierárquica aí envolvida, mas eu gosto de trazer esse exemplo porque ele traz bem forte essa questão de que, não, bobagem. Não, não é bobagem. Porque quando quer, a gente comprova ali o poder que a língua tem, né? A mulher, as profissões de cuidado, né? As professoras, as enfermeiras, ela sempre era o que restava para a gente, né? E por que não escreveram médicas e enfermeiros, por exemplo, né? Vamos, que a gente está caminhando para o final. Gabi? É bem breve, assim. A primeira vez que eu tive contato com esse debate foi em 2014. Um amigo meu, ele fazia o doutorado dele em análise do discurso sobre mentiras, né? E aí ele falou sobre uma questão que acabou que vocês não citaram, sobre uma questão sexual em relação à enfermagem, né? Que os médicos, isso, em relação aos médicos com as enfermeiras, e por isso talvez isso é um preconceito muito enraizado dentro da área da saúde, e até porque a profissão da enfermagem, as pessoas abriram e falaram coisas boas e depois esqueceram na época da pandemia. Mas se você for passar por essas... na 25, em qualquer loja, tem de sex shopping, a primeira roupa que você vê na entrada é uma roupa de enfermeira, assim, tipo assim, fazendo associação à enfermeira. Isso é muito chocante, isso, né? E aí, quando você falou isso aí, eu falei, então, é tudo muito relacionado. É poder, gente. Poder, linguagem é poder, né? A gente, no escritório, a gente vive isso com a profissão de secretária, né? Que tem aquele estereótipo, que toda secretária tem um relacionamento com o chefe. Enfim, não é fácil ser mulher, né? E aí, eu estou muito feliz, porque aqui nesse final eu queria trazer um pouco disso, de furar a bolha, né? Como que a gente pode fazer para ampliar o nosso olhar, mas que essas 5 questões aqui a gente já acabou falando, né? Sobre ampliar o olhar, sobre ouvir as outras pessoas, né? A Bruna trouxe um depoimento muito forte, por exemplo, né? E como ela falou, as pessoas não sabem o que as outras estão vivendo, né? Então, nós precisamos, enquanto mulheres, nos apoiar, porque a mulher compete, né? A mulher é muito competitiva, enquanto os homens estão lá se apoiando, as mulheres estão escondendo informações, né? Competindo por lugares, em vez de irmos uma puxando a outra, né? Eu tenho tido a oportunidade de viver isso dentro de alguns coletivos, como a UIN, né? Como a Lu falou também, e isso é fundamental. Isso provavelmente começou e vai continuar acontecendo dentro
desses encontros com as mentoras, né, entre mentoras e mentoradas. É muito importante também esse acolhimento aqui, essas palavras que a gente deixou ali como desafios, né? Eu acho que promete muitos frutos. Essas redes de apoio, como a gente está falando ali, o tipo de apoio que a Tamira falou foi para a amiga dela, né, enquanto uma mulher grávida. A gente não precisa ser mãe para apoiar uma mulher grávida, diz o provérbio africano, né? Precisa uma aldeia para educar uma criança. A gente tem na nossa sociedade ocidental que a responsabilidade de educação de uma criança é da mãe, né? E se a gente combate essa violência epistemológica que a gente está falando e vai lá para o outro lado, a gente vê crianças sendo criadas por aldeias, por coletivo, por todas as mulheres, todos responsáveis pelo bem-estar daquelas crianças ali, né? Sobre a denúncia, né, com responsabilidade, precisaria de um outro momento para a gente falar somente de assédio, né? Assédio é um tema importante que precisa ser tratado nessas esferas todas, porque o assédio ele pode, inclusive, o assédio vertical, né, que a gente chama, ele não acontece só como a Carla falou, de professoras, professores com alunos, mas ele pode acontecer ao contrário também. Professores, eles podem ser assediados por, por alunos ou alunas, né? Dentro de uma instituição, um gerente, ele pode assediar uma pessoa, né, moralmente, não só quando ele dá tarefas absurdas e tal, que ele não dá para as outras pessoas da equipe, como omitindo, né, tirando, deixando aquela pessoa ali na geladeira, no ostracismo, né? Então, são muitas camadas aí de assédio moral que a gente já começa a perceber, né, que, nossa, será que eu já me comportei de uma forma assediadora em algum momento, né? Nos grupos, nesse assédio horizontal. Então, são muitas camadas de violência aí que essas pessoas que têm esses atravessamentos que nós falamos ali, né? De raça, classe, territorialidade, elas são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de assédio, né? O assédio moral. E o incentivo a essas políticas, né? Os coletivos, as comissões que a gente está fazendo aqui, e que acontece também dentro das nossas instituições, né? Quando que eu posso praticar equidade dentro da minha instituição? Eu não tenho um cargo de liderança. Quando eu seleciono uma estagiária, né? Quando eu seleciono um rapaz negro, né, com menos oportunidades, são sempre situações em que você pode aí propor esse tipo de ação. Gabo, você está com a mão levantada ainda? Quer falar de novo? Não, é só que a Ana tinha colocado umas imagens no chat, Nicéia. Por isso que eu levantei. Não estou vendo o chat. Espera aí que eu vou falar aqui. Ana, você está aí? É que eu não consigo, está travado aqui para mim. Tô sim, é que eu não resisti, Fui mas nem quis incomodar a fofocar. Nicéia, mas já que você trouxe, é que eu fui num evento recente de radiologia, e aí eu só coloquei duas fotinhos que estão falando biomédicos e tecnólogos. Enfim, era só, mas coloquei ali no chat para não incomodar, Nicéia. Segue aí, Não, parabéns, viu? tranquilo. Muito Ô, obrigada por Aninha, tanto aprendizado. eu tô aqui dando risada da sua foto, porque biomédicos, a maioria é mulher na sala, e técnica, Isso. a maioria mulher na sala, né? Pois é. E agora eu vou indicar aqui para vocês, né? A Valesca Zanello, que é a pesquisadora, né, que eu falei, ela é da UNB. Ela tem Instagram também, ela tem conteúdos, assim, incríveis e esclarecedores, que vira muita chave na nossa cabeça. Eu recomendo muito esse livro aí dela. Ela fala que as mulheres, o padrão brasileiro de mulheres é jovem, magro e loiro, né? E a gente que lute para se encaixar nesse padrão. Então, se você é uma mulher de meia idade, negra, né, crespa, você nunca vai alcançar esse padrão. E ela faz
usou uma metáfora da prateleira do amor, né, sobre como as mulheres são criadas, o objetivo de vida dos homens é a carreira, e o nosso é ser escolhida por um príncipe encantado. É bem, bem esclarecedor. Fala, Lu. Eu só queria comentar sobre o slide anterior, né, sobre os caminhos para o enfrentamento, e eu acrescentaria o falar. Às vezes a gente fica tão preso na situação que a gente está, e às vezes a gente conversar com outras mulheres, a gente consegue reconhecer a violência que a gente está inserido. Eu já estou na minha segunda graduação, e minha primeira graduação é em Direito, o meu TCC foi sobre a Maria da Penha, então assim, eu tenho um conhecimento, né, sobre violências. E no semestre passado, na minha graduação, eu passei por uma situação com um professor e eu estava chateada e fui conversar com uma colega. E aí ela foi me apontou assim, Luciana, mas isso aqui é assédio, isso aqui... Fui me apontando os pontos. E mesmo sendo inserida, mesmo tendo esse conhecimento, eu parei e falei assim, nossa, verdade, não tinha reparado. Então, o falar, a troca, também é importante. É importante o ouvir, né, o seu apoio, mas também buscar apoio. Perfeito, perfeito, tem toda a razão. Esse filme, que são as sufragistas também, a gente ouve falar às vezes de sufrágio, né, mas esse filme traz os detalhes, né, dos acontecimentos, como foi brutal, né, essa conquista. A gente fala conquista do voto e vê a mais querida lá com a plaquinha na mão, foi bem mais, o buraco foi bem mais embaixo, né? Tem o TED, eu tentei pegar um pouquinho de cada canal, né? Tem gente que gosta mais de ler, tem que gosta mais de ouvir podcast. Tem o TED da Chimamanda Adichie, que se chama O Perigo de uma História Única, que tem um livro também, se você preferir ler. É um livro pequenininho, super rápido, e também traz essa questão, né, de qual história única que a gente está vivendo na nossa vida, né? Será que eu estou falando, né, como a Luciana falou, será que eu estou escutando, né, acolhendo? É empoderador também, eu recomendo esse curso, que é um dos cursos gratuitos que a ENAP fornece, a Escola Virtual do Governo Federal, né? Então, são conteúdos super atuais, de linguagem super fácil, você faz assim, muito rapidinho, às vezes 8 horas de duração, tem os certificados, né, para quem gosta de certificado, é importante também, então eu recomendo essa plataforma. E tem o Tempero Drag, que é essa travesti, que ela se chama Rita Von Hunt, e ela fala de assuntos diversos, política, tem um pouco da questão da linguagem, porque o rapaz, que eu esqueci o nome, acho que é Guilherme, né? Ele é professor de português. Então, um pouquinho, assim, de cada coisa, para a gente sair ali da nossa bolha, né? E tanto ser... tanto fomentar, né, as vidas, as carreiras das pessoas, como a gente também ser abraçada aí, como a gente falou, que a gente tanto precisa ali no nosso quadradinho. Las mujeres... Ninguém aguenta mais esse vídeo, eu passo sempre, mas eu me emociono sempre. Vocês vão assistir comigo de novo, as meninas que já estão acostumadas, tá? É o vídeo o discurso de posse da presidenta do México, e eu encerro aqui, que já são 9h30, a gente falou muito, gente. Las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer, que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello
hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero... É isso, meninas. Deixo aqui o meu contato para vocês. A gente já tem lá, né, no WhatsApp, se quem quiser conversar, trocar ideia, pedir algum material que tenha gostado mais aqui, eu estou à disposição. Obrigada mais uma vez, tá? Carla, devolvo a palavra para você. Niceia, maravilhoso. Eu acho que a gente falou bastante, foi muito gostosa a apresentação que a gente discutiu, falou, contou experiências, mas eu queria perguntar para vocês, meninas, se alguém tem alguma pergunta para a Niceia. Ô, Niceia, eu tenho, na verdade, não é nem uma questão de uma pergunta, mas uma sugestão. Eu acho que a gente podia fazer uma fase 2 dessa conversa e discutir alguns planos de ação, né? Algumas coisas que nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia, assim, que saia, por exemplo, uns 10 mandamentos, né, de, por exemplo, mulheres protegerem outras mulheres, da gente não ter medo de ir atrás de cargos de chefia, né, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente poderia marcar mais para frente, assim, né, um segundo encontro, acho, para discutir isso, né, mais uma sugestão, queria saber a tua opinião também, se você acha que é legal. Eu tô dentro. Olha, a Luciana falou que adora executar ações, ó. Eu vou completar essa fala aí da Carla, assim, né? Porque eu e a Niceia, a gente estava à frente, né, junto com a UEM Brasil, concorrendo para o Fórum Nacional de Transição Energética. E a gente também estava concorrendo com outras instituições. E uma dessas instituições lá era a instituição também de mulheres, que era uma outra rede, né? E aí elas mandaram o material delas para a gente e eu e a Niceia também foi olhar, né? E lá tinha manual de boas práticas, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que automaticamente também chamou a atenção da Niceia, só que as boas práticas delas, a Carla falou sobre isso. Eu lembrei desse manual, e esse manual delas falava sobre eventos. Como a gente promover eventos que as mulheres sejam mais participativas, e elas falavam isso no manual de boas práticas. Eu achei bem legal. Depois eu vou até compartilhar lá no grupo geral do Brasil. Ficou muito bom. Niceia, você arrasou. Muito obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço, mais uma vez, a confiança e a participação das meninas aí, quem teve que assistir o vídeo comigo de novo. Niceia, a gente agradece imensamente por essa palestra, fica aguardando aí a gente agendar a fase 2, né, a fase dos planos de ação. Gente, em nome da gestão, né, diversidade e inclusão, a gente também agradece a CNEM pela essa parceria, né, do Helen Curry Mentorship, né, da professora Ellen, né, e só para avisar vocês, essa conversa nossa foi gravada, vai estar dentro do nosso canal do YouTube da UEM Brasil, né, e pedir para vocês também seguirem nossas redes sociais, né, se vocês buscarem UEM Brasil, em todas as redes vai aparecer a gente, né, tanto no Insta, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, se vocês puderem comentar, compartilhar, isso ajuda bastante, né, a divulgação e o trabalho da UEM. Muito obrigado por vocês terem ficado até tarde e boa noite, meninas. Carla, a Catherine está com a mãozinha ali, eu acho que a gente podia fazer um print também. Fala, Catherine. Vamos fazer um print? É isso aí, vamos embora. É que eu não consigo. Só queria passar um recado final aqui para quem está participando da mentoria. O próximo passo da mentoria agora, eu vou agendar com vocês lá no grupo um encontro individual com as mentoras e depois com as mentoradas, só para a gente acompanhar como é que estão os processos. E eu vou acabar sugerindo para as mentoras um mini curso que eu dei de liderança, vou dar para vocês também, né, para a gente aproveitar essa oportunidade de trocar experiências, né? A gente está aqui para isso, afinal de contas, essa é a nossa prática, né? A gente tirou do papel
toda a nossa conversa de apoiar outras mulheres, e a gente está conseguindo fazer isso em prática. Então, assim, provavelmente eu vou fazer 4 mini cursos para as mentoras e para as mentoradas, de forma separada. Tá bom, meninas? A gente vai se falando lá no grupo. Quem pode fazer o print, gente? Eu estou com um Eu posso computador que não é fazer. meu. Tá, por Posso favor. fazer. Quem quiser abrir a câmera aí. Gente, por favor, abra a câmera, faça um sorriso bonito e me dê um tempinho que tem 2 páginas. Eu tenho que tirar de uma e depois da outra. Uou! Tá bom? Não tô vendo Então, todo todo mundo faz o primeiro sorriso. 1, 2, 3 e... Beleza, uma página já foi. Peraí que eu vou colar aqui a imagem. Beleza, agora vamos para a segunda página. Como ninguém sabe que página tá, todo mundo É lá verdade. no sorriso de novo, né? Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 e... Beleza, deixa eu só conferir aqui, colar na outra página, só para ver se está tudo certo. Tudo certo, meninas. Print feito. Feito, gente. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada. E até a Obrigada, próxima. Júlia. Obrigada, boa Tchau, tchau. noite. Tchau, pessoal. Tchau, Boa até a noite. próxima.